Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez para poder gravar este vídeo, gravar esta mensagem, algo que é direcionado, que é relacionado, que é ligado entre os céus e a terra. Antes de tudo isso, eu queria te pedir que você ative o sininho, que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo para que esse vídeo não só alcance você, mas que alcance outras pessoas que necessitam ouvir algo da parte do Senhor, que necessita nesse momento ser acalentado, acalmado e ser privilegiado a ouvir uma mensagem do Senhor. Antes de tudo, eu gostaria de deixar uma mensagem que diz assim, Filipenses 4:7, que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. O texto que eu vou recitar neste dia de hoje é um texto bastante conhecido, é um texto bastante, vamos que se dizer, elaborado. É um texto que é um dos milagres que Jesus fez durante a sua caminhada aqui na terra. É o texto relacionado que está lá em Marcos, no seu capítulo 10, do versículo 46 ao 32, que é a cura de um mendigo cego, que nos diz assim o texto: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse o chamasse. E o chamaram, e o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Quer que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam a Jesus pelo caminho. Jericó era uma cidade de veraneio muito frequentada, que havia sido reconstruída por Herodes o Grande, no deserto da Judeia, não muito longe do rio Jordão. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Depois de atravessar Pérea, ele naturalmente entraria em Jericó. Normalmente havia mendigos na cidade. Como a maioria das profissões daquela época, exigia o esforço físico de qualquer um que tivesse uma doença mutiladora ou que se fosse portador de uma deficiência física. Estariam em desvantagem assim as pessoas nessas condições. Geralmente eram forçadas a mendigar, embora na lei de Deus ordenasse o cuidado para com os necessitados. A cegueira era considerada uma maldição de Deus pelo pecado, mas Jesus contestou essa ideia ao curar o cego. Estamos diante de um versículo que se trata de um mendigo que, havendo ter necessidade de uma cura, de um milagre, no qual ele não podia ver Jesus, mas ele podia pressentir a presença de Jesus, no qual ele estava sentado, como diz o texto, em Jericó. Ele viu que Jesus se aproximava, mas não com seu olhar, mas viu que Jesus se aproximava através do seu espírito, através do seu sentido, sentindo Jesus, no qual ele viu que Jesus estava se aproximando, clamou a Jesus, pediu a Jesus
em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não chamou Jesus de Jesus de Nazaré, chamou Jesus de Jesus, filho de Davi. Ele colocou Jesus acima de tudo, de todas as coisas. Ele colocou Jesus como um rei, um filho de Davi. Davi foi um grande rei, como nós sabemos. Ou seja, na maioria das vezes a gente não consegue ter essa percepção que esse cego teve e entender e saber que Jesus é um grande, é o filho de Davi. Jesus está acima de tudo, de todas as coisas. E que ele conseguiu naquele dia que Jesus escutasse ele, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio às situações, que diz que no 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm com palavras que não sejam de bom ânimo, com palavras que não sejam fortalecidas em meio às dificuldades que a gente passa. E mesmo assim a gente continua insistindo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer e é isso que Deus espera da gente. Que a gente sempre tenha bom ânimo, que a gente sempre tenha esperança e que a gente tenha essa fé. Mesmo a gente não vendo, a gente confie que Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas, como fez na vida deste cego. Ele não via Jesus, mas ele sentia a presença de Jesus. Quantas e quantas vezes a gente entra no nosso quarto, vai num culto e de fato a gente não vê Jesus ali, mas sente a presença de Jesus e sabe que Jesus está naquele lugar, operando milagres e maravilhas em nossas vidas. E de tanto ele insistir, Jesus diz no 49, e Jesus parando diz que eu o chamasse. Ou seja, Jesus escutou, de tanto ele gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, muito de tanto ele insistir em gritar por Jesus, Jesus acabou ouvindo ele. E o que foi que Jesus fez? Mandou chamar ele. Muitas das vezes a gente chama Jesus uma vez, chama duas, chama três, mas Deus não responde. E a gente tem que entender que nem sempre as coisas vão funcionar do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem que insistir, bater. A palavra de Deus diz que é para a gente pedir. Então, porque muitas das vezes a gente pede uma vez, duas, e Deus não escuta, não abre aquela porta, a gente desiste. Aqui está uma prova viva de insistir em chamar pessoas, de insistir em chamar Jesus, mesmo em meio à dificuldade, e mesmo as várias situações que a gente passa. Ele continuou clamando, não ligou para o que aquele povo estava falando, que era para poder estar deixando Jesus em paz. E logo quando Jesus chamou ele, que foi que ele fez? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa capa, muitos se referiam a algo que eles tinham apenas aqueles que eram mendigos, que era cego, para poder identificar que naquele lugar aquela pessoa era mendigo e cego. Ou seja, ele levantou na esperança de que Deus ia curar ele. O que é que ele fez? Ele deixou a capa para trás. Muitas das vezes a gente não consegue deixar aquilo para trás, o que de fato nos impede a poder a crer e acreditar que o milagre vai existir, que o milagre vai acontecer. Muitas das vezes a gente acaba sendo aprisionado por muitas coisas que de fato não nos impulsiona a viver o sobrenatural de Deus. Neste vídeo, eu venho te dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você se desapegue dessas coisas que dificultam o seu crescimento espiritual e que dificulta o mover de Deus na sua vida. É necessário deixar algumas coisas para trás. Eu aprendi uma coisa comigo, que às vezes é melhor você dar um passo para frente e deixar algo para trás. Independente das dores, das circunstâncias, tudo vai passar. Se você escutar que é de Deus,
aquele passo que você tem que dar para frente, dê, porque Deus pode fazer grandes coisas e milagres na sua vida. Foi o que fez na vida deste mendigo cego. Ele diz no capítulo 51, ele chegou até Jesus, já sem a capa, e Jesus falando disse: que quer que eu faça? Jesus fez uma pergunta a ele. Aí em seguida ele respondeu, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele conseguiu, de tanto ele clamar a Jesus, Jesus acabou ouvindo ele. E foi que Deus perguntou o que ele queria, e ele pediu a Deus para que tenha vista. O que é que acontece? O que é que a gente tem de tirar deste texto? Que não devemos se recuar, não devemos se retroceder, mesmo que Deus não escute. Às vezes o seu milagre pode demorar um mês, um dia, um ano, uma semana, não sei. Isso depende de Deus. Muitas das vezes o não de Deus a gente não acaba não aceitando. Muitas das vezes a gente quer as coisas na força do nosso braço. A gente tem o hábito de estar querendo cobrar as coisas a Deus, aquilo que de fato não é o momento certo dele poder nos abençoar. Que Deus, ele sabe o momento certo. A própria Bíblia diz, né, que é um tempo, tudo tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, se naquele exato momento Deus não te deu aquilo, meu irmão, minha irmã, não se aborreça não, não se chateie não, porque Deus sabe qual é o melhor para a sua vida. Deus sabe qual é o melhor tempo para que isso possa estar acontecendo na sua vida. Aqui eu vou trazer alguns ensinamentos que a gente pode aprender com a cura do cego Bartimeu. O primeiro exemplo é de fé e persistência. A história de Bartimeu destaca a importância de ter uma fé sólida e perseverante. Mesmo diante das dificuldades, ele não desistiu de clamar a Deus, demonstrando a sua confiança e sua capacidade em trazer a cura. O segundo, ele diz: Bartimeu reconheceu Jesus como Salvador. Bartimeu reconheceu Jesus como filho de Davi, o Messias enviado por Deus para trazer a salvação. Esse é o reconhecimento e crucial para recebermos a graça e o poder de Jesus em nossas vidas. A terceira conclusão: prontidão e atenção espiritual. Apesar de ser cego, Bartimeu estava atento ao que acontecia ao seu redor. Quando soube que Jesus estava por perto, ele não hesitou em clamar por sua ajuda. Isso nos lembra da importância de estarmos vigilantes e sensíveis à presença de Deus em nossa vida. Quarta estrofe, ele diz: clareza no pedido a Deus. Quando Jesus perguntou o que ele desejava, Bartimeu respondeu prontamente, deixando claro que queria recuperar a visão. Isso nos ensina a sermos específicos e determinados em nossas orações, sabendo o que realmente buscamos de Deus. E a quinta, para poder fechar essas 5 lições que podemos aprender com a cura do Bartimeu, diz que determinação e coragem. Bartimeu deixou de lado a sua capa. Sua única posse é de um salto para encontrar Jesus. Sua determinação e coragem em buscar a cura são exemplos inspiradores de como devemos nos aproximar de Deus, confiantes em sua capacidade de realizar milagres em nossas vidas. Essas lições da história de Bartimeu nos incentivam a fortalecer a nossa fé, reconhecer Jesus como nosso Salvador, estar atento à sua presença, sermos específicos em nossas orações e buscarmos a Deus com determinação e coragem, confiando em sua graça e poder para operar milagres em nossas vidas. O que é que acontece? O que é que a gente pode tirar de lição desse texto? O cego não via Jesus, mas ele sentia a presença de Jesus. Eu quero deixar uma pequena reflexão que, independente de você não estar vendo Jesus, não tenha dúvidas que Jesus não está te vendo. A gente não pode ver ele, mas pode sentir a presença dele. Esse cego não conseguia ver Jesus, mas ele sabia que Jesus estava no coração dele. Que ele sabia que Jesus estava vindo, estava chegando, e que o milagre da vida dele estava chegando.
Da mesma maneira que o milagre da vida dele estava chegando e ele estava pressentindo isso, eu venho te dizer que o milagre da sua vida também está chegando. Só basta você crer, acreditar e confiar. E mesmo você não vendo Jesus, feche seus olhos, imagine Jesus com a mão no seu coração, imagine o abraço de Jesus lhe acalmando nesse exato momento. Imagine Jesus transformando sua vida da mesma maneira que ele transformou a água por vinho naquela festa, antes da despedida dele. Que Jesus possa estar lhe abençoando e que esta mensagem possa estar alcançando o teu coração de uma forma maravilhosa, não só a sua vida, mas a vida daquelas pessoas que você resolverem compartilhar esse vídeo. Nesse exato momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, que eu gostaria de estar orando pela sua casa, pela sua vida e pela sua família. Pai, esta foi a palavra, meu Deus, que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor, meu Deus, possa estar nesse exato momento abençoando a vida da tua filha e do teu filho, meu Deus, que encontrou este vídeo, meu Deus. Que esse vídeo não possa só estar edificando, meu Deus, a minha vida, a vida daqueles que estão ouvindo, mas a vida daqueles também, meu Deus, que esses filhos e filhas irão compartilhar, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, com os seus olhos abertos e seus ouvidos sensíveis ao clamor do teu povo, meu Deus. Mesmo sabendo, Jesus, que a gente não tem como lhe ver, mas temos como sentir, meu Deus, a tua presença. Temos como sentir, ó Pai, a tua cura em nossas vidas, meu Deus. Nesse exato momento, meu Deus, eu ministro um som de cura, de libertação, meu Deus, na vida dessas pessoas que irão, meu Deus, estar assistindo desse vídeo, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, os lares dessas pessoas. Que o Senhor, nesse exato momento, meu Deus, venha fazer, meu Deus, com que eles confiem, meu Deus, e que eles estejam com os ouvidos atentos, meu Deus. A voz do Senhor, meu Deus, mesmo não vendo Ti, mas sentimos a presença de Ti, meu Deus. Neste dia de hoje, meu Deus, acalma nosso coração, a gente deposita em Ti toda ansiedade, toda angústia e todo excesso de futuro, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, fazendo com que a gente, meu Deus, acredite na Tua palavra, que a gente siga firme, meu Deus, e que a gente possa estar, meu Deus, sempre com os ouvidos atentos e sensíveis à voz do Senhor, meu Deus. Nos dá sabedoria, nos dá paciência. Aviva o meu ministério, meu Deus, que o Senhor continue me dando forças para que eu esteja vindo aqui, meu Deus, levando palavras de bom ânimo, levando palavras de salvação, meu Deus, para o teu povo, meu Deus. A tua palavra diz que a gente devemos ir, meu Deus, e plantar a semente na tua terra, meu Deus, e nesse exato momento, meu Deus. Através desse vídeo eu estou lançando a semente na terra, meu Deus, e que o Senhor, meu Deus, faça prosperar, que o Senhor faça abençoar e que o Senhor faça multiplicar, meu Deus. Que eu te peço, te agradeço, te louvo, meu Deus, e te digo que santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para que esse vídeo não só edifique a vida de vocês, mas como edifique a vida de outras pessoas também. Que Deus continue iluminando, abençoando e abrindo caminho de bênçãos e janelas do céu sobre a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.